Olá! Prepare-se, porque a gente vai mergulhar numa história de detetive, mas uma bem diferente. O mistério aqui não está em ruas escuras, mas escondido nas páginas dos livros. Desde manuscritos com séculos de idade, até documentos que definiram a história. E para começar, uma pergunta que pode parecer estranha. Aquele livro ali na estante, será que ele é exatamente o que o autor escreveu originalmente? A resposta, por mais incrível que pareça, é quase sempre não. E é aí que o nosso mistério começa de verdade. O X da questão é o seguinte: antes da invenção da imprensa, todo e qualquer livro era copiado à mão. E nesse processo, cada copista, ao longo de gerações, podia cometer um erro sem querer, fazer uma correção que achava necessária ou até adaptar um trecho. Cada cópia se tornava uma nova cena do crime cheia de pistas. É exatamente aqui que entra a crítica textual, também conhecida como ecdótica. Pense nela como se fosse a ciência forense da literatura. É a disciplina que dá as ferramentas para a gente investigar a vida de um texto, seguindo o rastro de pistas para entender como ele se transformou com o tempo. E claro, como todo bom detetive, o crítico textual não trabalha no escuro. Existe todo um arsenal de metodologias, um kit de ferramentas que foi sendo aprimorado por séculos para desvendar a verdade por trás de cada palavra. Basicamente, existem três grandes abordagens. A primeira é a genealógica, que é perfeita para manuscritos antigos. A ideia é literalmente montar a árvore genealógica das cópias para tentar chegar no ancestral comum. Depois, tem o método do copytext, mais usado para textos impressos. Aqui, o detetive escolhe uma versão bem confiável, tipo a primeira edição, e a usa como base, fazendo só ajustes pontuais. E, por fim, tem a abordagem sociológica, que muda completamente a perspectiva. Em vez de caçar erros, ela olha para cada versão diferente e a valoriza como um testemunho histórico de como aquele texto foi lido e entendido em sua época. Ok, mas como essa investigação funciona na prática? Não é algo feito de qualquer jeito, não. Existe um processo, um passo a passo bem rigoroso, quase um protocolo de laboratório para garantir que nenhuma pista seja deixada para trás. E o processo é este. Primeiro, a recêncio, reunir todas as testemunhas do crime, ou seja, todos os manuscritos e edições que existem. Depois vem a colatio, uma comparação palavra por palavra, super minuciosa, para encontrar qualquer diferença. Em seguida, a eliminatio, que é para descartar cópias que são só cópias de outras cópias. O quarto passo é a estematologia, onde o detetive desenha a tal da árvore genealógica. E, por fim, a examinatio, o julgamento final, onde o crítico pesa todas as provas e decide qual é a história mais provável daquele texto. E as pistas que aparecem, os tais erros, costumam ser de dois tipos. Tem os erros involuntários. Sabe, coisa de distração, o copista estava com sono e pulou uma linha ou repetiu uma palavra sem querer. Mas também existem as mudanças intencionais. Aí o negócio fica mais sério. É quando o copista decide corrigir a gramática, simplificar uma ideia que achou confusa, ou até alterar o texto para encaixar melhor na sua visão de mundo, seja ela teológica ou política. E isso nos leva a uma das regras de ouro dessa investigação. É um princípio em latim que diz lectio difficilior potior, ou seja, a leitura mais difícil é provavelmente a correta. Por quê? Porque a tendência natural de um copista é simplificar o que é complicado, e não o contrário. É muito mais fácil alguém suavizar uma frase estranha do que inventar uma do nada. E tem uma regra complementar, meio que prima dessa primeira, que é a lectio brevior potior. A leitura mais curta é provavelmente a correta. A lógica é parecida. A tendência, com o tempo, é que os copistas adicionem pequenas explicações ou comentários no texto, fazendo com que ele fique cada vez mais longo. Bom, mas chega de teoria. Que tal um caso real para ver como essas ferramentas todas funcionam na prática? Vamos dar uma olhada num dos casos mais famosos e debatidos da história da crítica textual. O caso em questão é o famoso Coma Joanium. É uma pequena passagem na primeira epístola de João, no Novo Testamento, que virou o centro de uma baita discussão teológica que durou séculos. E aqui a prova do crime fica bem clara. Olha só, nos manuscritos gregos mais antigos e confiáveis, o texto dizia simplesmente: há três que dão testemunho, o espírito, a água e o sangue. Ponto. Já em versões latinas, bem mais tardias, a passagem aparece turbinada, incluindo a parte que diz no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Essa adição, que é uma referência super explícita à doutrina da Trindade, simplesmente não existe nas fontes mais antigas.
Então, o veredito dos detetives textuais é unânime. O Colma Johannion foi uma interpolação, ou seja, um acréscimo com uma adição feita séculos depois do texto original, muito provavelmente com a intenção de fortalecer, de deixar mais claro o argumento teológico da Trindade. Caso resolvido. E esse tipo de trabalho de investigação é fundamental em muitas áreas, não é só para estudos bíblicos, não. É essencial para a gente conseguir reconstruir as obras dos filósofos e poetas gregos como Platão e Homero, das quais só temos cópias de cópias. É crucial para entender as variantes nos poemas de Camões ou nos romances de Machado de Assis. E até no direito e na história para verificar a autenticidade de documentos antigos. Então, no fim das contas, qual é a grande lição disso tudo? O que essa investigação toda nos ensina sobre a natureza dos textos e da própria história? A grande virada de chave da crítica textual moderna é que o objetivo não é mais só encontrar um original perfeito, que talvez nem exista mais. O mais fascinante é entender a biografia completa do texto, como ele nasceu, como ele viajou pelo tempo, como foi lido, interpretado e até modificado por cada cultura que entrou em contato com ele. E claro, as ferramentas do detetive também foram evoluindo. Desde a sistematização do método genealógico lá no século XIX, passando por críticas e novos métodos para textos impressos no século XX, a gente chegou na era digital. Hoje, com bancos de dados online e softwares que comparam milhares de manuscritos em segundos, a capacidade de análise é algo que os pioneiros da área nem sonhariam. E talvez a lição mais poderosa seja esta. Textos não são objetos parados no tempo, como estátuas de mármore. Eles são muito mais parecidos com rios. Estão sempre em movimento, sendo moldados pela paisagem da história, pelas mãos de quem os copia e principalmente pelos olhos de cada nova geração de leitores. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Na nossa era digital, a era do copiar e colar, das edições instantâneas no Wikipedia, das citações tiradas de contexto e dos memes que transformam e dão um novo significado a tudo, quem são os copistas de hoje? E que história os detetives textuais do futuro vão contar sobre os textos que a gente está criando e modificando agora mesmo?